Você sabia que existe uma forma de oração que move céus, transforma nações e coloca o inferno em alerta? Já se sentiu orando, mas como se suas palavras não passassem do teto? E se eu te dissesse que existem 3 elementos espirituais, esquecidos por muitos hoje, mas dominados por homens e mulheres que mudaram a história com suas orações? Os puritanos sabiam disso. Eles não apenas oravam. Eles incendiavam o mundo espiritual com suas orações. Homens como Jonathan Edwards e George Whitefield experimentaram avivamentos sobrenaturais. Mas havia um segredo por trás dessa intensidade: como eles oravam. Neste vídeo, você vai descobrir os 3 elementos que tornam uma oração realmente poderosa, segundo a sabedoria dos puritanos. E ao final, você não apenas vai entender como orar com mais poder, você será desafiado a transformar sua vida de oração a partir de hoje. 3. Então já curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de avivamento, e se ainda não é inscrito, junte-se a nós clicando no botão de inscrever-se. E se deseja se aprofundar, conheça o projeto Guerreiros de Oração. O link está na descrição. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir como orar, como os homens que incendiaram o mundo com joelhos dobrados. A oração, para os puritanos, não era um apêndice da fé. Era o coração pulsante da vida espiritual. Vivemos em uma geração em que a oração, muitas vezes, é vista como uma última opção ou um simples ritual repetitivo. Mas para os puritanos, ela era uma necessidade vital, tão essencial quanto o ar que respiravam. Jonathan Edwards disse algo que ecoa como uma advertência para os nossos dias: aquele que vive uma vida sem oração, vive sem Deus no mundo. Isso significa que uma vida cristã desconectada da oração é, na verdade, uma vida desconectada de Deus. Você pode ter boa teologia, pode participar de cultos, servir em ministérios, mas se sua vida de oração está vazia, tudo o mais é vazio também. Os puritanos viam a oração como o primeiro passo antes de qualquer passo. Antes de agir, eles oravam. Antes de decidir, oravam. Antes de ensinar, aconselhar ou pregar, dobravam seus joelhos. John Bunyan, um dos mais célebres puritanos, disse: "Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado." Essa é a base, a oração como ponto de partida. E se hoje você sente que sua caminhada está fria, seu ministério sem frutos ou sua alma sobrecarregada, talvez o que esteja faltando é exatamente isso: voltar ao lugar secreto. Os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história foram homens e mulheres de oração. Não era sobre talento, eloquência ou carisma. Era sobre intimidade com o Criador. A oração é o momento em que nossa alma se alinha ao coração de Deus. 7. Onde encontramos direção, refúgio e poder. A Bíblia é clara. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Não andeis ansiosos. Antes, apresentem tudo a Deus em oração. Filipenses 4, 6, 7. Esses textos não são sugestões. São ordens espirituais para nos mantermos ligados à fonte. Porque fora da presença de Deus, tudo é escassez. Mas na presença dele, há plenitude. Uma 10.000. Você pode estar se perguntando: mas como manter uma vida de oração constante hoje em dia, com tantas distrações, pressões, responsabilidades? A resposta está em olhar para aqueles que nos precederam, os puritanos, e aprender com o exemplo deles. Eles viviam tempos difíceis também, perseguições, doenças, guerras, mas nem isso os impedia de orar. Pelo contrário, quanto mais escuro o tempo, mais intensa era sua busca por Deus. 5:50 viu. O que os sustentava era a convicção profunda de que sem Deus, nada poderiam fazer. E aqui está um princípio que precisamos recuperar hoje. A oração não é um recurso opcional, é o combustível da vida cristã. É a base de tudo. Antes de mergulharmos nos 3 elementos que tornavam suas orações verdadeiramente poderosas, precisamos entender quem eram os puritanos e por que suas vidas de oração ainda hoje são fonte de inspiração e reverência. Os puritanos foram um movimento cristão nascido no século XVI, com maior força na Inglaterra e depois na América colonial. Eles não eram apenas reformadores religiosos, eram homens e mulheres profundamente comprometidos com uma vida de santidade, totalmente alicerçada na Bíblia, e movidos por uma busca incessante por comunhão com Deus. Sua fé não era superficial, não era cultural, era profundamente enraizada na palavra e vivida com intensidade diária.
40 Rio. 00710 Rio. Mas o que tornava suas orações tão diferentes? Para os puritanos, orar não era uma formalidade. Não era parte do culto, ou uma etapa da rotina cristã. A oração era o centro de tudo. Eles acreditavam que orar era entrar na sala do trono de Deus. Era um ato sagrado. Por isso, suas orações eram marcadas por temor, reverência e ousadia ao mesmo tempo. Eles sabiam diante de quem estavam se colocando. George Whitefield, Jonathan Edwards, John Owen, Richard Baxter, John Bunyan. Esses nomes ecoam não apenas como teólogos, mas como homens de oração profunda, que buscavam mais a face de Deus do que o favor dos homens. E é aqui que está o segredo. Eles não viam a oração como uma forma de convencer Deus a fazer algo, mas como um meio de alinhamento com os planos eternos do Pai. Como Bunyan disse, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Para eles, uma oração vazia, mecânica, era pior do que o silêncio. A oração precisava nascer da alma, brotar da fé e ser regada com humildade. Os puritanos também criam que a oração era a principal arma espiritual do cristão. Eles sabiam que o mundo era palco de uma batalha espiritual intensa e que os joelhos dobrados eram mais eficazes que qualquer estratégia humana. Samuel Chadwick, pregador influenciado pelo pensamento puritano, declarou: "A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele zomba do nosso trabalho, ri da nossa sabedoria, mas treme quando oramos." Esse era o entendimento que moldava toda a vida dos puritanos. Eles não apenas falavam sobre oração, eles viviam de oração. Seus quartos de oração eram como trincheiras de batalha. Suas súplicas não eram repetição religiosa, eram clamores por avivamento, por salvação, por transformação social e espiritual. E Deus respondia. Avivamentos históricos, como o de Northampton em 1734, não surgiram por acaso. Surgiram em resposta a corações fervorosos e joelhos dobrados. E isso nos leva a uma verdade inegociável. Deus age quando seu povo ora. Sempre foi assim. E ainda é assim. Mas afinal, o que havia nas orações dos puritanos que as tornava tão eficazes? A resposta está nos 3 elementos espirituais que veremos a seguir. Se você aplicar esses princípios à sua vida, sua oração nunca mais será a mesma. Vamos agora ao primeiro. O primeiro elemento que tornava as orações dos puritanos realmente poderosas era o coração quebrantado e a total dependência de Deus. Hoje em dia, muitos se aproximam de Deus com pressa, distraídos, como se a oração fosse um item da lista. Mas os puritanos sabiam: Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17. Eles entendiam que oração não começa na boca, começa no coração. Um coração arrogante, apressado ou indiferente não toca o céu. Mas um coração humilhado, que reconhece sua total dependência de Deus, alcança os ouvidos do Altíssimo. Jonathan Edwards afirmava que a oração era o grito do espírito faminto por Deus. E mais, que a humildade é a atmosfera na qual a oração floresce. Os puritanos viam a oração como um ato de rendição total. Não se tratava de convencer Deus a fazer a vontade deles, mas de alinhar o coração humano à vontade divina. Eles sabiam que Deus não está à procura de palavras bonitas, mas de corações rendidos. John Bunyan expressou isso de maneira memorável. Na oração, é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Quantas vezes nossas orações são feitas por obrigação? Quantas vezes falamos com Deus como se estivéssemos recitando algo para cumprir um protocolo? Os puritanos nos ensinam que a oração poderosa nasce quando reconhecemos: sem ti, Senhor, nada posso fazer. Essa é a verdadeira oração. Não a que parte da autossuficiência, mas a que brota da fraqueza reconhecida. É como o publicano na parábola de Jesus. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. E Jesus disse que foi esse, não o fariseu cheio de si, que desceu justificado. Os puritanos sabiam disso. Eles não se aproximavam de Deus com orgulho religioso, mas com temor e tremor, sabendo que estavam diante do Rei dos Reis. E aqui está algo profundo. O poder da oração não está em quem ora, mas em como se ora. E um coração quebrantado abre os céus.
Você já experimentou orar chorando diante de Deus? Não porque as palavras falharam, mas porque o coração transbordou. Essa é a oração que toca o céu. E é exatamente isso que falta em muitos hoje: quebrantamento. Vivemos uma geração que valoriza performance, eloquência, estética. Mas Deus ainda está à procura dos contritos de espírito. Isaías 66:2 diz: Eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Essa era a postura dos puritanos. Eles tremiam diante da palavra, e por isso suas orações moviam montanhas. Quando você reconhece sua total dependência, quando você para tudo para dizer: Senhor, sem ti eu não posso dar um passo, algo muda no céu e na terra. Você não está apenas orando, você está se rendendo. E essa rendição é o começo de todo o avivamento. O segundo elemento que tornava as orações dos puritanos extraordinariamente eficazes era a base sólida na palavra de Deus. Eles não oravam movidos por sentimentos passageiros. Eles oravam com a Bíblia aberta. Eles declaravam as promessas de Deus com fé, convicção e reverência, como filhos que conhecem a herança do Pai. Para os puritanos, cada oração era uma resposta direta às promessas eternas do Senhor. Eles criam que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Por isso, não se apoiavam em suposições, mas em declarações inspiradas. John Bunyan disse certa vez: Tenho guardado no meu peito uma chave chamada promessa, que pode abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Essa chave, irmãos, está acessível a todos nós. Mas a pergunta é: estamos orando com base nela? Os puritanos sabiam que a oração mais poderosa é aquela que começa nas Escrituras. Por isso, antes de orar, eles meditavam na palavra. Eles liam, memorizavam e então clamavam com base no que Deus já havia dito. Quer um exemplo prático? Em vez de dizer: Senhor, me ajuda a não ter medo, eles oravam assim: Senhor, tu disseste em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu confio na tua promessa. Percebe a diferença? Uma oração baseada na palavra carrega o peso da autoridade divina. Eles criam em textos como Jeremias 1:12, onde Deus diz: Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Portanto, suas orações não eram um jogo de emoções. Eram declarações de fé fundamentadas no caráter imutável de Deus. Esse tipo de oração é como construir sobre a rocha. Ela resiste às tempestades da dúvida, aos ventos da incredulidade e à pressão das circunstâncias. Os puritanos também usavam as promessas para fortalecer a esperança em tempos difíceis. Eles não confiavam em sua força, mas na fidelidade do Deus que prometeu. E aqui está um segredo espiritual. Quando você ora com base na palavra, sua fé cresce. Quando você ora sem base, sua fé vacila. A oração puritana era uma extensão do estudo bíblico. Eles não separavam devocional e intercessão, uniam os dois como algo só. E isso nos traz um desafio muito prático. Se queremos orar como os puritanos, precisamos conhecer as Escrituras como eles conheciam. Sem Bíblia, nossa oração se torna vaga, rasa, emocional. Mas com Bíblia, nossa oração se torna profunda, precisa e poderosa. Jesus, quando orou, citou os Salmos. Paulo, em suas cartas, ora com base em promessas do Antigo Testamento. Os heróis da fé não inventavam palavras. Eles usavam as palavras de Deus como armas espirituais. E você, tem orado assim? Ore com promessas. Ore com a palavra aberta. Diga: Senhor, tu disseste. E veja os céus se moverem. Deus honra sua palavra. E quando um filho ora com base nela, o pai responde. O terceiro elemento que tornava a oração dos puritanos realmente poderosa era o espírito de intercessão e comunhão com Deus e com o próximo. Enquanto muitos hoje oram apenas por si mesmos, suas necessidades, seus problemas, seus projetos, os puritanos viam a oração como uma missão de amor. Eles entendiam que orar pelos outros é uma forma de carregarmos os fardos uns dos outros e participarmos do cuidado de Deus por cada vida. William Law, influenciado pela espiritualidade puritana, disse: Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Essa frase resume com maestria o coração intercessor dos puritanos. Eles oravam por amigos, inimigos,
autoridades, missionários, famílias, igrejas, nações inteiras. E o faziam com lágrimas, clamor e convicção. Eles não separavam oração de ação. Para eles, interceder era agir com Deus, era colaborar com os céus em favor de causas eternas. Charles Spurgeon, um herdeiro espiritual dos puritanos, afirmou: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Isso significa que toda grande obra de Deus, seja um avivamento, um milagre, uma transformação social, começa com oração e geralmente com intercessão. Os puritanos sabiam disso. Por isso, suas orações nunca eram egoístas. Eles sabiam que estavam inseridos num corpo, e que a oração é um elo de comunhão entre os santos e o próprio Deus. Jonathan Edwards foi ainda mais longe. Ele via a oração como o meio pelo qual participamos da expansão do reino de Cristo. É a vontade de Deus, por sua maravilhosa graça, que as orações dos santos sejam o principal meio para realizar os desígnios do reino de Cristo no mundo. Você consegue entender a profundidade disso? Cada oração feita com sinceridade e fé, mesmo no secreto do seu quarto, pode estar ligada aos grandes movimentos de Deus na história. Por isso, os puritanos oravam por avivamentos, despertamentos espirituais, missões, reformas. E Deus respondia. Eles acreditavam que, ao interceder, estavam se unindo ao próprio coração de Cristo, o nosso grande intercessor, como diz Hebreus 7:25. Ele vive para interceder por nós. E aqui está um ponto crucial. A oração dos puritanos não era apenas uma prática devocional. Era uma participação ativa na guerra espiritual. Eles criam que o diabo teme crentes que oram. Samuel Chadwick disse com ousadia: ele ri da nossa sabedoria, zomba da nossa teologia, mas treme quando nós oramos. Essa consciência espiritual levava os puritanos a orar com urgência, constância e paixão. Eles sabiam que estavam em guerra, e sabiam que a vitória vinha no lugar secreto. Por isso, suas orações tinham comunhão vertical, com Deus, e comunhão horizontal, com o corpo. Eles oravam por amor. Oravam como soldados. Oravam como filhos que carregam a dor do mundo aos pés do Pai. Esse espírito de intercessão é o que falta em muitas igrejas hoje. Há pregação, há louvor, há estratégias. Mas há intercessores? E você? Para quem você tem orado? Será que sua vida de oração tem sido marcada por esse espírito de amor, compaixão e missão? Lembre-se, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor. Os puritanos entenderam isso. E se queremos experimentar o poder que eles experimentaram, precisamos orar como eles oravam, com um coração intercessor, cheio de amor, cheio de comunhão. Até aqui falamos sobre a oração pessoal, o quebrantamento individual, a base na palavra e o espírito de intercessão. Mas há algo ainda mais profundo que os puritanos compreendiam: o poder da oração coletiva. Eles sabiam que uma oração feita em unidade tem um peso espiritual gigantesco. Jesus disse: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. Os puritanos criam nisso com todo o coração. E essa fé os levou a cultivar não apenas momentos de oração pessoal, mas verdadeiros movimentos de oração comunitária. Foi assim que nasceram os grandes avivamentos. O avivamento de Northampton, em 1734, por exemplo, não começou com um grande evento evangelístico. Começou com pessoas orando. Homens e mulheres reunidos em pequenas salas, dobrando seus joelhos e clamando com fervor pelo derramar do Espírito. E então, Deus respondeu. Jonathan Edwards escreveu em seu diário: nunca vi um tempo em que a presença de Deus fosse tão marcante. A cidade inteira parecia tomada por um senso de eternidade. Você consegue imaginar isso? Uma cidade inteira impactada, porque um povo decidiu orar em unidade. É disso que estamos falando. Os puritanos entendiam que a oração é mais do que súplica, é colaboração com Deus. Eles se viam como cooperadores do Altíssimo, como Paulo descreve em 1 Coríntios 3:9. Somos cooperadores de Deus.
E cooperar com Deus não significa agir antes de orar, mas orar antes de agir. Significa buscar primeiro o reino e deixar que todo o resto venha como consequência. A história está repleta de testemunhos assim. George Whitefield pregava a milhares ao ar livre, mas antes de cada pregação, ele passava horas em oração com irmãos que intercediam com ele. John Wesley, influenciado pela espiritualidade puritana, dizia: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. E quando dizemos nada, isso inclui salvação, cura, libertação, restauração de famílias, transformação de nações. Os puritanos não se conformavam com orações mornas ou isoladas. Eles oravam em unidade, com propósito e com persistência. O que acontecia depois? Céus se abriam, pecadores se convertiam, igrejas floresciam, nações eram influenciadas. Essa é a verdadeira força da oração. Ela é invisível, mas irresistível. E aqui vai uma verdade crucial. Satanás teme uma igreja que ora unida, mais do que uma multidão que grita sem direção espiritual. Você quer ver transformação em sua casa, no seu ministério, na sua cidade? Comece com oração. Junte-se com outros, formem um grupo. Clamem juntos, jejuem juntos, perseverem juntos. O que os puritanos viram em seus dias, nós podemos ver nos nossos. Deus não mudou. O Espírito Santo ainda deseja se mover, mas ele procura corações disponíveis e comunidades quebrantadas que clamam. Você está disposto a fazer parte dessa geração? Você ouviu até aqui sobre o poder da oração dos puritanos. Viu como eles oravam com corações quebrantados, fundamentados nas promessas da palavra, com um espírito fervoroso de intercessão e comunhão. Mas agora vem a parte mais importante. Como aplicar isso na sua vida? Porque não basta admirar a fé dos puritanos. É preciso imitá-la. O primeiro passo é voltar ao lugar secreto. Recupere o seu tempo de oração diário. Mesmo que comece com poucos minutos, faça disso um compromisso inegociável. Lembre-se, os grandes avivamentos começam com pequenos encontros no secreto. Segundo, alimente sua oração com a palavra de Deus. Leia a Bíblia antes de orar. Ore os salmos. Clame promessas. Faça da sua oração um eco das Escrituras. Você vai perceber como sua fé cresce e sua oração ganha autoridade. Terceiro, ore com o coração quebrantado. Não tenha medo de chorar. Não tenha vergonha de se derramar. Deus não busca performance, Ele busca sinceridade. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti, eu nada posso fazer. Quarto, desenvolva um espírito de intercessão. Ore por sua família, sua igreja, sua cidade. Coloque nomes diante do trono de Deus. A cada dia, levante um clamor por alguém. Isso não apenas transforma os outros, transforma você. Quinto, junte-se a outros. Não caminhe sozinho. Busque irmãos que amem a oração. Formem grupos. Orem juntos por avivamento. O Espírito Santo ama se mover onde há unidade em oração. E por fim, não desista. A oração poderosa é forjada na constância. Não se trata de orar uma vez e ver tudo mudar. Trata-se de perseverar até que o céu se mova. Jonathan Edwards disse: se nossas vidas não forem uma viagem ao céu, serão uma viagem ao inferno. E ele via a oração como a trilha que nos mantém nesse caminho rumo ao céu. Você quer ver sua vida mudar? Sua intimidade com Deus crescer? Seu ministério florescer? Ore. Você quer ver sua família salva? Seu bairro transformado? O reino avançando? Ore. Seja hoje um novo começo. Seja hoje o nascimento de uma nova geração de puritanos de oração. Homens e mulheres que não vivem apenas de palavras, mas de joelhos no chão e olhos no céu. Agora é com você. Reflita, como está sua vida de oração hoje? Você foi desafiado por este vídeo? Então escreva nos comentários: eu quero ser um puritano de oração. Compartilhe com alguém que precisa desse despertar. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E se deseja ir mais fundo, conheça o projeto Guerreiros de Oração. O link está na descrição. Junte-se a nós nessa jornada de fé, intercessão e transformação. Porque a oração ainda move montanhas, ainda toca o céu e ainda transforma o mundo. Seja um com os que clamam dia e noite. Seja um guerreiro de oração. O Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.